Fala pessoal, nessa videoaula eu quero falar um pouco com vocês sobre o Teorema de Fubini, tá? Mas em particular nessa aula eu vou falar sobre o Teorema de Fubini na sua forma mais forte, tá? Por que eu estou fazendo isso? Existe o Teorema de Fubini na sua forma que a gente, seria a forma mais fraca do Teorema de Fubini, onde essa região D aqui, você supõe F contínua e a região D é um retângulo, tá? Então assim, eu não vou falar em particular desse teorema porque ele não oferece muita dificuldade, tá certo? Então, você lendo, você consegue alcançar, numa boa, não tem nenhum problema, tá? E esse aqui na forma mais forte, ele diz pra gente o seguinte, tá? Você tem que considerar, uma f de xy contínua em uma região D do plano xy. Assim, nós temos duas coisas, tá? A primeira vai ser o seguinte: se D é igual a x, se D é uma região do tipo, xy pertencente ao R2, tal que x é maior que ou igual a menor que ou igual a b, y é maior que ou igual a g1 de x e menor que ou igual a g2 de x, tá? Então a região é descrita dessa forma. Então, o que vai acontecer? A integral dupla sobre D de f de xy dx dy vai ser igual a integral de a até b, da integral de g1 de x até g2 de x, da f de xy dy dx. Tá claro? Então aqui você observa que o dy ficou na frente porque você lê a integral de dentro para fora. Tá certo? Então você tem dessa forma aqui, dy dx. Beleza? Uma observação sobre essa região D aqui, que ela é chamada às vezes de região do tipo 1. Tá claro? Então essa região ela é do tipo 1. É comum também você dizer assim, que é uma região onde x está representado entre constantes, tá certo? Aqui o y, você veja que o y está variando entre duas funções de x, tá claro? Essas duas funções aqui também são funções contínuas, no intervalo que você está considerando, beleza? Então tem que acontecer isso aí. Essa região do tipo 1, eu só vou dar aqui, vou apagar aqui, e vou mostrar para você como que seria uma região do tipo 1. O que seria essa região do tipo 1? É uma coisa desse tipo aqui, ó. Você tem aqui x aqui, você tem y, aí você tem aqui uma função g2 aqui, e aqui embaixo você teria uma função g1, tá? E você tem aqui x variando entre a e b. Beleza? A sua região é isso aqui, ó. Tá certo? Então a sua região é uma coisa desse tipo aí. Veja bem, por que G1 está embaixo e G2 em cima? Você nota aqui que Y varia de G1 até G2. É porque você, quando vai fazer a descrição da região, você começa aqui, Você vem caminhando por aqui, você entra aqui na G1, aí ela vai variar até a G2 e vai sair aqui. Tá vendo? Então o G2 fica... É como se fosse lá no cálculo 2, Você tem lá a G2 em cima e a G1 embaixo. Beleza? Então essa daqui é um exemplo de uma região do tipo 1. Você tem vários tipos de regiões que podem ser do tipo 1. Tá? Então você tem isso daqui só para a gente poder se situar o que está acontecendo, para a gente ter uma noção aí do que é a nossa região D de integração. Tá claro? A outra condição aqui que o teorema estabelece é o seguinte: se você tiver f de xy contínuo na região D, se D for uma região do tipo assim, xy pertencente ao R2, tal que y varia de C até D, ou seja, y é maior que ou igual a C, menor que ou igual a D, e x é maior que ou igual a H1 de y e menor que ou igual a H2 de y, então a integral dupla sobre D de f de xy dx dy vai ser igual à integral de C até D, da integral de H1 de y até H2 de y, da f de xy dx dy. Você nota aqui que aqui ficou dx dy. Por quê? Porque você tem aqui, ó, a variação de x. Ó. X está variando de quem? De H1 de y até H2 de y. E y está variando entre C e D. Tá claro? Então essa região aqui também é chamada de região do tipo 2. Beleza? Essas duas funções aqui, H1 e H2, são funções contínuas também, tá? Tem que ser contínuas, senão o negócio dá ruim lá. Tranquilo?
Só para exemplificar aqui, uma região do tipo 2 seria uma coisa mais ou menos desse tipo aqui, tá? Você teria aqui um negócio assim, tá? Então você tem aqui y variando de C até D, aqui é a sua função H2 e aqui H1, beleza? A sua região é um troço desse tipo aqui, ó, beleza? E você veja que o procedimento é esse, ó, y variando de C até D, ou seja, nessa faixinha aqui, tá? E quando você vem aqui, ó, você caminha aqui, você entra aqui na função H1, que é a função que está embaixo, e vai até H2, que é a função que está em cima quando você olha daqui para lá. Tranquilo? Então, a título de exemplo, eu trouxe esse exercício 1, tá? Que foi um exercício que caiu no AP1, lá do curso de matemática do CEDERJ. Tá? Foi do ano aí, foi segundo semestre de 2014. Essa questão. E a questão bem objetiva, bem direta, sem rodeio nenhum, tá? Ele chega para você e fala aqui, ó, calcule a integral iterada, I igual a integral de 0 até 4, da integral da raiz de x até 2 do seno de y ao cubo dy dx. Tá claro? Geralmente, nesse tipo de problema, o que você tem que pensar, né? Você vai pensar o seguinte, tentar calcular diretamente. Só que se você tentar calcular diretamente, você vai ter que saber quem é a primitiva para seno de y ao cubo. Ou seja, tu vai ter que saber quem é a integral indefinida do seno de y ao cubo, dy, né? Essa integral indefinida. E aí vai dar problema, porque esse troço aí é bem complicado de fazer, tá? Então, em geral, o que acontece? Quando ele te manda calcular uma coisa assim, é porque essa integral que está aqui na ordem em que ela está escrita, nessa ordem de integração, não é jogo você fazer. Então, o procedimento? Inverter a ordem de integração e calcular a integral. Só que para você inverter a ordem de integração, você tem que fazer o seguinte, tá? Te dou alguns passos aí para você seguir. Primeiro passo. Você vai esboçar a região D de integração. Esboçar a região D. Quem é a minha região D? Ele não falou em região nenhuma aqui, mas a região está descrita aqui, ó, nos limites de integração. Então a gente consegue perceber aí que essa região D é uma coisa do tipo assim, ó. Eu tenho aqui, ó, x variando de 0 até 4, ou seja, x maior que ou igual a 0 e menor que ou igual a 4, y variando de raiz de x até 2. Então y é maior que ou igual a raiz de x e menor que ou igual a 2, tá claro? Se você reparar aqui, eu tenho x entre constantes. X entre constantes, essa é uma região do tipo 1, tá certo? Que eu falei com vocês no início do vídeo. Então veja bem, para você poder inverter essa ordem de integração, né, o primeiro passo está aqui, a gente fazer um esboço dessa região. Nota que não é tão complicado assim fazer o esboço dessa região. Você tem x variando de quanto? De 0 até 4. Tá certo? Isso aqui me diz que x ele está nessa faixa aqui, ó. Se eu fizer um esboço só daquela desigualdade ali, né, x variando de 0 até 4 no R2, o que é isso, geometricamente falando? Essa faixa todinha aqui, ó. Tá? Você teria que a rigor riscar tudo isso aqui, ó, assim. Tá? Então seria essa faixa todinha aqui. Tá claro? Isso daí é x variando de 0 até 4. X maior que ou igual a 0, menor que ou igual a 4. Só que eu ainda tenho uma outra desigualdade dupla. Eu tenho aqui, ó, y variando de raiz de x até 2. Eu vou pegar aqui, eu vou trabalhar com essas igualdades aqui, tá? Y igual a raiz de x e aqui y igual a 2. Beleza? Como que eu faço o esboço dessas curvas aí, né? Aqui no R2. Y igual a 2, eu tenho uma coisa assim, né? Se você olhar aqui, y igual a 2, eu vou fazer em vermelho aqui, ó. Y igual a 2. Tá claro? Se você olhar, eu tenho y igual a raiz de x. Como que é o gráfico disso? Né? O desenho disso aqui.
Eu sei isso lá do pré-cálculo, do cálculo 1, sei lá, de alguma coisa desse tipo aí, tá? Que o gráfico da função raiz é uma coisa desse tipo aqui, ó. Tá? O desenho que ficou horrível, mas acho que dá para entender. Você teria uma coisa mais ou menos assim. Aqui y igual a raiz de x, tá claro? Agora você veja que y está variando de quanto? De raiz de x até 2. Y variando de raiz de x até 2, eu tenho, na verdade, isso aqui, ó. Tá? Y está variando de raiz de x até 2. Então a minha região é uma coisa daquele tipo ali, tá claro? É uma coisa mais ou menos daquele tipo lá. Essa daí é uma região do tipo 1, beleza? Feito isso, né, você parte para o segundo passo. Segundo passo é o seguinte. O que eu vou fazer agora? Eu vou descrever, melhor dizendo, a minha região como uma região do tipo 2. Ou melhor, desculpa, do tipo 2 não. Eu vou botar a minha região com y variando, sim, uma região do tipo 2, tá? Desculpa. Eu vou fazer y agora variar entre constantes, tá? E x variar entre funções. Então, como que eu faço isso? Aqui eu vou escrever melhor dizendo, não é escrever não, descrever com y entre constantes, tá? Você nota que aqui eu tinha x entre constantes. Agora eu vou escrever y entre constantes para poder mudar a ordem de integração, tá claro? Quando você tiver aqui y entre constantes, você faz o contrário. Você escreve x entre constantes, tá? Para poder inverter a ordem de integração. Então veja bem, como que eu faço agora para descrever isso daí, né? É relativamente simples. Se você já fez aquele desenho ali, né? Eu vou repetir ele aqui. Você tem uma coisa assim, né? Você tem aqui a função raiz. Admitir aqui isso. Esse daqui seria o esboço da minha região, né? Aqui você tem 4, 0, aqui 2. Essa aqui seria a minha região D. Eu quero escrever y entre constantes. Como que eu faço? Né? Você observa aqui que D pode ser escrita como? Só você olhar aqui, ó. Se eu quero escrever y entre constantes, eu tenho que y está variando nessa faixinha aqui, né? Y vai variar de 0 até 2, ó. Ficaria aqui, ó. Minha região ficaria nessa faixinha aqui. Então, y varia de 0 até 2, ou seja, y maior que ou igual a 0 e menor que ou igual a 2. Tá claro? E a minha o x, que vai variar entre duas funções agora, de y, eu tenho que ver como que ele vai variar. Como que você vê a variação de x? Você começa aqui e você vai caminhando, ó. Você vai entrar aqui, tá? E vai caminhar e encontrar a curva aqui. E aí você sai aqui. Tá certo? Então você, ó, caminha por aqui, encontra aqui e sai aqui, tá? Vai nesse sentido aqui, sempre. O que acontece aqui, nessa situação? Você tem, em termos de x, né? Quem seria esse daqui eu sei que é o eixo y, tá? Eixo y. Eixo y você pode descrever ele como sendo x igual a quanto? X igual a 0, concorda? X igual a 0. Então aqui, ó, x vai variar de 0 até essa função aqui que eu sei que é quem? Essa função é y igual a raiz de x. Mas eu posso deixar assim? Não, né? Não posso. Já estou respondendo por que eu não posso deixar assim. Porque x vai ficar entre funções de y. Então eu tenho que colocar essa função aqui em função de y. Como que eu faço isso? Elevo ao quadrado de ambos os lados e eu tenho isso. Então aqui, x vai ser igual a quem? Y ao quadrado. Tá certo? Então eu posso enxergar essa função aqui, ó, como sendo quem? X igual a y ao quadrado.
tá? Uma f de y, né? Se eu quisesse pensar assim. Né? Se eu fosse pensar em termos lá do teorema, seria quem? A minha h1 de y seria quem? 0. Minha h2 de y é essa daqui, y ao quadrado. Então, x varia de 0 até y ao quadrado. Ok? Com isso daí eu consegui descrever a minha região com y entre constantes. Então, vou partir para o terceiro e último passo. Tá certo? Nesse terceiro e último passo, o que nós vamos fazer é o seguinte. Terceiro passo. Vamos inverter a ordem de integração. Não está dy dx? Eu vou escrever dx dy. E calcular a integral. Então, ó, inverter a ordem de integração e calcular I, que é a minha integral. Ok? Então, para inverter a ordem de integração, né, como que eu vou fazer? I, que é igual à integral dupla, né, de 0 até 4, ou melhor, a integral de 0 até 4 da integral da raiz de x até 2 do seno de y ao cubo dy dx vai ser escrito como? Aí eu tenho que olhar para o segundo passo, ok? Então, olhando para o segundo passo, como que eu posso escrever a minha integral agora? Ó? Integral de 0 até 2, isso daqui que é o teorema, né? O teorema de Fubini. Aqui eu estou aplicando o teorema, ó, de 0 até 2, da integral de quem? De 0 até y ao quadrado, ok? Essa função seno de y ao cubo. Só que ao invés de eu escrever dy dx, eu vou escrever dx dy. Agora sim eu tenho uma integral boa para eu poder calcular. Você vai perceber por quê. Então veja só. Como que eu faço então para poder calcular essa integral? Tranquilo. Ó, esse seno de y ao cubo em relação à variável x, ele é constante, tá? Então eu posso passar ele fora da integral. Então I vai ser integral de 0 até 2 seno de y ao cubo da integral de 0 até y ao quadrado de 1 dx dy. Tá claro? E vai ser igual integral de 0 até 2 do seno de y ao cubo, tá? Integra isso aqui, integral de 1 dx indefinida é quem? É x. Isso eu faço de 0 até y ao quadrado dy. Ok? Com isso, melhorou bastante a minha situação. Por quê? I vai ser igual a integral de 0 até 2 seno de y ao cubo, que eu vou colocar aqui entre parênteses, que multiplica quem? Y ao quadrado menos 0 dy. Isso daqui eu estou fazendo x igual a y ao quadrado menos 0 ao quadrado. Tá? Isso aqui é o TFC lá na sua segunda forma. Agora é show de bola. Você vai ver por quê. Então agora você veja o seguinte. A minha integral I ficou assim, ó. Integral de 0 até 2 do seno de y ao cubo, que multiplica quem? Y ao quadrado dy. Show de bola. Isso aqui eu sei calcular a integral indefinida. Por quê? Tenho isso, ó, seno de y ao cubo, que multiplica y ao quadrado dy. Como que eu faço para calcular essa integral aqui? Muito simples. Usa uma substituição simples. Chama de u, y ao cubo e deriva. Vai aparecer y ao quadrado. Então, ó, u igual a y ao cubo.
Quem vai ser du? Du vai ser 3y ao quadrado dy. Então eu posso dizer que 1/3 du é igual a y ao quadrado dy. Ok? E vou substituir lá. Então daí, vou chamar essa integral aqui de, sei lá, a aqui. A vai ser igual a quem? A integral do seno de u, porque y ao cubo é u, y ao quadrado dy é 1/3 de du. Passa esse 1/3 fora da integral do seno de u du. Então aqui vai ficar igual a 1/3. Que é a integral do seno? Menos cosseno de u, mais o c. Então aqui vai ficar 1/3, tá certo? De menos cosseno de y ao cubo mais c. Tá claro? Então esse daí é o resultado da minha integral. E aí eu posso usar o TFC na sua segunda forma, né? Porque essa função aqui é uma primitiva para essa que está aqui dentro. Tá claro? Essa primitiva dessa, que está ali dentro da integral, no integrando. Então aqui eu posso escrever menos 1/3 do cosseno de y ao cubo, tá certo? Isso eu faço variar de 0 até 2. Então i vai ser igual, menos 1/3 eu posso passar fora, fica aqui cosseno de y ao cubo, de 0 até 2, e vai ser menos 1/3 de quem? Faz cosseno, ou melhor, faz y igual a 2, então vai ficar cosseno de 2 ao cubo, menos cosseno de 0 ao cubo. Estou fazendo lentamente mesmo isso daqui, tá? Então tenho isso. Então i vai ser igual a menos 1/3 de quem? Cosseno de 2 ao cubo é cosseno de 8. Cosseno de 0 ao cubo cosseno de 0 ao cubo é 1. Cosseno de 0. Então aqui o resultado vai ser, trocando a ordem aqui, né, vai ficar 1 menos cosseno de 8 sobre 3. Tá? Eu dei uma bugada aqui porque eu pensei que eu tinha trocado o limite de integração, mas a resposta aqui para o nosso problema é 1 menos o cosseno de 8 sobre 3, tá certo? Cosseno de 0 é 1, né? Coloca aqui. Cosseno de 8 eu não sei quem é, teria que usar uma calculadora científica e colocar a resposta aqui. Mas aí a gente para aqui nesse resultado aqui que já está de bom tamanho. Tranquilo? Então é isso, gente, né? Esse tipo de problema você resolve aí usando o teorema de Fubini e você vê que ele dá um pouco mais de trabalho. Geralmente é isso daí que os professores gostam de cobrar em prova. Beleza? Espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Tudo de bom aí na vida de cada um, tá? Sucesso aí nos estudos. Um grande abraço.